Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, sejam bem-vindos ao podcast Vozes da Guaicurus. Meu nome é Beth, uma pessoa, né, que faz um trabalho de apoio técnico às ações que a Prosmig desenvolve. E a gente está aqui hoje com a Mel e a Mica, participando do podcast é, Saúde Mental, Autocuidado e Trabalho Sexual. Esse projeto ele é organizado pela Associação dos Prostitutos de Minas Gerais, em parceria com o Fundo Labora e Fundo Brasil de Direitos Humanos. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Bem-vindas. Obrigada. A gente vai fazer um bate-papo, né? E aí vou trazer algumas questões, vocês vão, a partir das respostas de vocês também, a gente vai direcionando, né, o papo e agradecer vocês primeiramente por estarem aqui, né? Tá contribuindo com esse podcast, agradecer em nome da Prosmig. E vamos. Ah, tô com a Ana Rita aqui também, que também faz o trabalho de apoio técnico na Prosmig, né? E vai dar um suporte aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Ana Rita, sou psicóloga e dou apoio técnico também na Prosmic. Vamos lá. Como que vocês acham, né, que o trabalho pode ser um fator de saúde ou de adoecimento mental? Vocês acham que o trabalho ele pode ser, né, um fator de saúde, né? Porque Tá eu tô mais para pensando. adoecimento, né, porque muitas meninas trans e, né, trabalham na prostituição, elas têm uma saúde mental muito elevada, né, por causa do trabalho sexual. A gente viu na pandemia, né, do Covid, viu muitas meninas trans que ficaram sem trabalho, né, teve que ir pra rua, passar esse, né, esse medo ainda do Covid, desse, né, que estava no índice maior. Então, elas muito. A gente percebeu que o índice de saúde mental no Covid aumentou muito entre as mulheres trans, mulheres cis. Então, o trabalho, né, em algumas mulheres adoece mesmo, né? Então, a gente percebe que muito, o índice de saúde mental, trabalhadoras sexuais, está crescendo mais ainda. E você, Mel? Eu acho que existe uma grande ansiedade, a gente não sabe no dia como vai ser, a gente não sabe o tipo de pessoa que a gente vai lidar. Então entra um estranho ali no quarto e um momento de intimidade, né? A gente não sabe, pode ser um agressor, pode chegar um homem que fez uso de bebida alcoólica ou drogas, tem o fator drogas envolvido também, e aí as meninas que acabam envolvendo, isso prejudica muito a saúde mental, muito estresse, ansiedade, entra muitas questões também, né, tem muitos tabus em relação ao trabalho, e eu acredito que isso tudo acaba contribuindo para esses gatilhos, né, sendo gatilhos para o adoecimento mental. Você trouxe a questão da ansiedade, Mica falou, né, da questão do medo mesmo, dessa estabilidade de certa forma, né? É, aí vocês acham que os impactos, né, no caso do trabalho sexual, né, na vida de vocês, ele é algo assim que realmente impacta, assim, diferente de outros trabalhos, ou vocês acham que em outros trabalhos, pensando, né, nos outros impactos, né, em tudo que impacta o trabalho, a saúde mental e o trabalho, né, vocês acham que assim é parecido, ou vocês acham que a questão do trabalho sexual tem um fator que impacta com mais intensidade, né? Principalmente esses impactos, quando a gente pensa assim nessas questões, né? Do transtorno de ansiedade, depressão e outros transtornos, né? Ah, não, eu vejo assim que com certeza o trabalho sexual ele agrava. Hoje a gente tem índice pelo mundo, são várias pessoas sofrendo com depressão, com ansiedade, mesmo fora desse âmbito de trabalho, né? Pessoas que estão em outras áreas, mas a trabalhadora sexual, ela com certeza está mais exposta. Ela tem um impacto maior, né, do saúde mental. Porque muitas meninas, né, que estão ali no hotel não sabe se vai entrar um cliente, né, muito aconteceu, que vai agredir, então ela já sai impactada, já sai com trauma. Mulheres trans que saem na rua, entram com o cliente dentro do carro, não sabe se vai voltar viva. Então, sim, o trabalho sexual, o impacto de saúde mental aumenta muito mais do que qualquer trabalho. Qualquer trabalho adoece, mas acho que o trabalho sexual mais adoece muito mais do que qualquer um trabalho. Existe a violência psicológica e física ali o tempo todo, né? Sim. Nossa integridade está ali em risco o tempo todo.
É, uma coisa que a gente escuta muito, né, atuando aqui na Prosmig no território, é isso, né, que o trabalho sexual, ele tem as preocupações de qualquer outro trabalho, que é, você precisa pagar conta, às vezes não tem tantos clientes que para você fazer o valor que você precisa no dia, enfim, existem essas preocupações que existem em qualquer outro trabalho, mas também tem esse adicional, né, dessa violência, dessa Sim. instabilidade, dessas questões aí que são específicas, né, do trabalho, É, assim. tem meninas que só conseguem trabalhar anestesiados por drogas ou Bebidas, sim. bebidas, então aí já é mais um agravante, É né. um escudo que elas fazem para evitar, desse sofrimento. Então elas têm esse escudo da droga, do álcool, para acabar com esse sofrimento. Então muitas meninas trabalham, né, como a Mel falou, com álcool, com droga, para evitar essa segurança, para ela conseguir ganhar o dinheiro dela. Uma forma de dar Uhum. conta, né, Sim, do trabalho em si, das Sim, exigências, das condições, né, que estão ali sim. no ambiente de trabalho mesmo, né. Sim. E sim, essa questão, acho que você não saber, né, eu acho que a Ana Rita falou aqui, né, da questão que impacta os trabalhos de uma forma geral, mas quando a gente pensa no profissional autônomo é diferente, né, quando sim, você não sabe como que vai ser, né, você tem que fazer para acontecer. E aí, no caso do trabalho sexual, é isso, você, principalmente, né, quando a gente considera eu acho que o formato do trabalho aqui, né, você já entra, devendo a diária que você tem que pagar, que você tem que sim. fazer para dar Pagar aquela conta ali diária e que você ter tá o levando e lucro. vai Então, criando aquela assim, bola de neve, e a Uhum. menina vai ficar mais apertada, vai criando vários, como diz, medo, ansiedade. segurança, ansiedade. Então ela começa, ai, um cliente, vamos cheirar? Ela começa, não vou, mas vou cheirar um pouco. Começa aquele vício, ela vê que aquele é uma fonte de segurança, então ela começa o vício. Então vem a saúde mental, vem o vício da droga, do álcool. Então tá crescendo muito com essas meninas também. Sim, isso E que vocês estão falando é muito interessante, né? Porque é entender que o uso do álcool e de outras drogas, ela faz esse papel de dar conta, né? De lidar com o dia a dia, com os processos de adoecimento Sim, mesmo do sim. trabalho, né? E aí, pensando um pouco nisso, assim, que estratégia que vocês utilizam, assim, para dar conta de estar trabalhando nos dias ruins e mais difíceis, assim, né? Além desse lugar do álcool e de outras drogas, que vocês observam que auxiliam, assim, para vocês conseguirem permanecer, né? Assim, passar por esses dias mais É difíceis. aquela coisa, a gente não tem estratégia, a gente tá ali porque a gente precisa pagar nossas contas, precisa colocar comida dentro de casa para os filhos, precisa pagar a diária que tá devendo. Então, o índice, assim, que a gente precisa é um álcool para começar a sentar. Outras meninas fazem outras coisas, outros rezam, outros vai, né, de banda, mas a tá ali dentro no quarto, onde você não vê sol, não vê chuva, tá ali em pé esperando o cliente, a gente já fica, como diz, 48 horas já pensando: será que amanhã eu vou conseguir o dinheiro? Já acorda já pensando naquilo, então a gente já começa trazendo problema pra gente. Então, eu sempre falo: respira, começa a se cuidar, né? Porque uma hora você não consegue entender nenhum cliente. Porque você já tá cheio de problema, aí o cliente começa, vai querer ser grossa com o cliente já, aí vem a agressão física, agressão psicológica, aí cria mais um problema para você ainda. Então, eu sempre falo com as meninas começar o tratamento psicológico. A Prosmig tem o psicólogo, tem o psiquiatra para isso, né? Por quê? Porque a gente sabe, sem o saúde mental, a gente não consegue trabalhar. Uhum. Então, fora a redução de danos, né? Então, a gente tem esse autocuidado de fazer a redução de danos, o mínimo, não parar, mas diminuir um pouco na álcool, diminuir um pouco na droga, para ela começar a trabalhar, começar a tratar ela mesma bem. Porque nós mesmos que trabalhamos na cidade começa a tratar ruim. Porque a gente começa a sentir, ai, não tô bonita, eu não tô. A gente começa, sabe, a humilhar. Então, a gente usa droga, usa álcool e já começa a autoestima nossa a baixar. Então, já vê aquelas amigas do quarto, ela vai ganhar mais dinheiro que eu. Ai, porque ela tá batendo mais forte do que eu. E já começa aquele atrito. Então, para evitar, a gente sempre tem o autocuidado primeiro, se autocuidar, para depois a gente cuidar do próximo. Uhum. Eu tenho me apegado bastante à espiritualidade. E aí eu bato meu pé, eu falo: "Hoje eu vou trabalhar", e me apegando a cuidar de mim, foi isso que a Mica falou mesmo, tem muito a ver. Eu ainda tô com vício de cigarro, né, eu já tive problema com a cocaína muito sério,
Mas aí é aquilo: "Ah, eu vou anestesiar para me dar conta", mas aí você vai entrando num poço sem fundo também, porque você já não dá conta de nada. Chega no momento, aquela coisa: "Vou cheirar ou vou beber para dar conta?", mas chega num momento que aí você não consegue trabalhar também, sabe. E aí, eu hoje luto com esse vício, eu evito clientes, mesmo que, me ofereçam dinheiro, se eu vejo que o homem está usando, já para evitar, porque eu sei que pode me afetar. Não fumo cigarro quando eu não estou trabalhando, mas por conta dessa ansiedade e o que eu nessa redução de danos da droga, da bebida, hoje o que eu faço é fumar, acabo fumando um cigarro, 2 durante o dia todo, o meio período que eu trabalho, eu acabo fumando. Mas aí eu tenho apegado a isso, né, de me cuidar mesmo, para mim estar ali bonita, me sentindo bem, para mim poder atrair cliente e trabalhar. E nesse processo, né, gente, de autocuidado, e de estar pensando, né, nessas questões e estar dando conta também, né, de outras formas, vocês tiveram ajuda de algum profissional? Vocês procuraram ajuda? Como é que é isso para vocês? No meu caso, já tem muitos anos que eu trabalho, e essa questão do adoecimento mental foi aos poucos, sabe. Não foi assim: "Ah, comecei a trabalhar e já tive problema e já procurei ajuda", mas eu cheguei num ponto, principalmente quando eu tive contato com a droga, que eu vi que eu estava em adoecimento mental e eu procurei ajuda, né, de psicólogo, psiquiatra, primeiro momento particular, até que eu, conheci a associação, né. E aí desde então eu tenho apoio tanto psicológico, psiquiátrico, e é muito importante, né, é muito importante. Tem muitas meninas que ainda não têm esse acesso, não conhecem, ou se fecham. Tem pessoas também que, infelizmente, não estão abertas para ajuda. Tá ali e não vê, assim, uma saída. Eu vejo meninas, assim, que eu trabalho, assim, que eu chego a dar dó, que eu vejo a pessoa ali todo dia, totalmente alcoolizada, 24 horas por dia, e eu vejo uma mulher totalmente vulnerável, né, que entrou no quarto, não sabe com quem, mas aí são vários problemas também, além do problema do trabalho sexual. O que eu vejo são muitas meninas que vêm de famílias complicadas, que saem de relacionamentos, sabe, muita coisa acaba impactando na vida dessas mulheres. Eh, mas o que a gente tem hoje é a associação e que dão apoio, né, e ajuda, e é importante. E apesar de ter essa ajuda, o que tem que acontecer é a pessoa também querer, senão não basta, né. O processo não é fácil, eu falo por mim, porque é uma luta. Várias vezes eu em tratamento, de começar a tomar remédio, terapia, parar, e cair na droga, e voltar ao tratamento, abandonar o tratamento, então não é fácil, a gente tem que ter muita força de vontade também, sabe, não depende só das pessoas que a gente tem à nossa disposição para ajudar, depende muito da gente também. Mas é bom que essas pessoas não desistem da gente, estão ali nos hotéis fazendo o trabalho, sabe, eu pelo menos sou muito bem acolhida, e eu tenho muito a agradecer. A gente tem, né, essa porta aberta da Prosmig, né, com trabalho psicológico, psiquiatra, temos o BH de Mãos Dadas também, né, sobem dos hotéis, trabalhando a redução de danos, né, e também o cuidado do trabalho sexual, né, que é a prevenção preliminar, Combinado. combinada. Só, então, assim, tem os redutores de danos para isso, né. Temos os canais de Sersan, AD, Sersan, né. Então, para isso também, cuidado psicológico, cuidado com álcool e outras drogas também, né. A gente tem esse vínculo também com o centro de saúde, né, Carlos Chagas, outros centros de saúde também. Fora o tratamento também, que muitas meninas precisam fazer o tratamento, né, de IST. Então, muitas meninas estão ali com medo: "Ai, eu estourei a camisinha", e muitos meninos ficam também, né, com saúde mental por causa disso, do trabalho, a camisinha estourou. Então procura a associação: "Ah, minha camisinha estourou", então a gente leva o caminhamento, fazer a PEP, a PrEP, né, a testagem rápida. Então a gente orienta muito essas meninas do cuidado, né, da saúde mental em primeiro lugar, também o autocuidado dessas meninas também, né. Então a Prosmic tá aí, né, com roda de conversa sobre o autocuidado, sobre o treinamento de mulheres, né, então a gente tá fazendo esse trabalho junto com altos, projetos, também com a defensoria pública, centro de saúde. Então a Prosmig tá a porta aberta para essas meninas.
Então as meninas não conhecem, quem não conhece, a gente vai nos hotéis, mostra o nosso trabalho, mostra como que é a Prosmig, fala que ó, tá precisando de psicólogo, a gente faz o agendamento, psiquiatra, né? Agora temos o psiquiatra para isso. Então muitas meninas, quando descobriram que tinha um psiquiatra, então lotou a agenda, né, do psiquiatra. Então muitas meninas vêm, né, fazer o tratamento que precisam, né? Que eu falo, gente, é o mais importante cuidar da saúde mental. Porque sem saúde mental a gente não consegue fazer nada. Então a Prosmigo sempre orienta essas meninas a fazer um pouco do autocuidado também, sair um pouco do hotel, porque o hotel também cansa a gente. O hotel suga, né, literalmente a gente, porque a gente fica 24 horas pensando: "O que que eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar? Será que eu consegui trabalhar, hoje?". Então a gente vai um pouco, a gente, por exemplo, já levou as meninas para o teatro, para o iotim, então a gente tenta fazer esse vínculo, as meninas saem um pouco, né, da rotina trabalhadora para começar a se cuidar, né, conhecer a cidade de Belo Horizonte, que é uma cidade grande, bonita, né, muitas meninas não conhecem, chega da viagem de São Paulo, já fica no hotel e não sai mais. Então, assim, elas conhecerem um pouco, sair daquela rotina, para elas começarem a se entender, começar a cuidar da saúde. Sim, pensar a saúde integral, né? Sim, sim. De diversas áreas, assim, né? Que é isso que vai dando força também, né? Quando a gente consegue ter um apoio para se cuidar em múltiplos níveis, é o que a gente consegue também ir criando cotidianamente, assim, né? Uhum. E aí é isso, cada dia é um dia, né? E vai seguindo, né? Eu acho que assim, que tá no ambiente de trabalho o tempo todo, né? Pensando que a maior parte são migrantes, né? E moram no hotel, né? Durante um determinado período, é isso que Mica falou, né? Acabam não saindo do hotel. Sim. E aí você fala assim, quando você pensa, você está cotidianamente, né, ali inserido no ambiente de trabalho. Isso pode ser muito adoecedor Sim, realmente, né? sim. Então essas atividades de lazer, elas são super importantes quando você pensa assim, né, que é uma forma também de respirar, né, de dar um Uhum. respiro no trabalho, de dar um respiro, né, e é isso, né? Essa saída dos hotéis tem a ver com isso, né? De estar fazendo outras coisas e ver o sol, né? Ou a chuva, mas está fazendo outras coisas, né? Vocês acham que é importante isso, então, para ter alguma atividade de lazer? Sim. E vocês fazem o que de lazer, para além do trabalho? Eu tenho outros trabalhos, né, não só trabalho sexual, como trabalho no site, vendo conteúdo, trabalho no BH de Mãos Dadas Contratos. Também trabalho na Prosmig, né, então cuido dessas meninas, né, sou responsável por mulheres trans travestis. Então, cuida dessas meninas trans travestis, não só como saúde mental, cuidado sexual, a gente também tem a retificação de nome, então tem outros processos, meninas trans, que é mais vulnerável ainda. Então, a gente cuida desse processo das meninas. Eu tenho minha religião também, né? Sou do candomblé, vou na minha religião, tento relaxar um pouco, porque eu tenho que me cuidar primeiro para cuidar do próximo, eu sempre falo isso. Então, tento esse lazer mesmo, ficar com a minha família, ficar com meu marido, ficar com a minha religião mesmo um pouco, né? Como diz, ficar recolhida ali um pouco, pra eu literalmente ficar física pro próximo, quando no outro dia eu começar a cuidar dessas meninas. O meu momento que eu tenho é com meus filhos, né, o que me dá muita força, e ali eu esqueço, eu também faço assim, eu tô saindo do hotel, descendo escada, na verdade na hora que eu tô tomando meu banho antes de sair, eu já vou mentalizando, falando: "Ó, tudo que é daqui fica aqui, o que é meu vai comigo, o que não é meu não vai comigo", e ali quando eu saio, passo na porta, é outra coisa, outra vida. Eu gosto muito de arte, já fiquei muito por conta do trabalho mesmo, né, a gente fica muito presa por conta da grana. Porque tem uma instabilidade, um dia você ganha, outro dia não, então acaba que tem momentos que você fica muito preso, mas eu coloquei para mim, para ter um equilíbrio, que eu não deixasse de ter os meus momentos, o meu lazer, porque senão a gente realmente não dá conta. Então hoje eu gosto de sair, ver um filme, sabe, mesmo ter meu momento sozinha, vou no teatro, gosto de fazer coisas assim, sair a ar livre, ver um dia bonito, essas coisas me recarregam. Mesmo que eu trabalho meio período, aí depois eu saia, ou passe um dia mais tranquilo, na parte da tarde e noite eu trabalhe, mas assim, é imprescindível ter esse momento, porque senão realmente a gente não dá conta. A gente vê que muitas meninas que adoecem, assim, ficam com um estágio bem complicado, é que vêm de fora e começam a morar no hotel e não vão em casa, não vão na cidade, sabe. Ali sempre tem os feriados, né, tem às vezes dias festivos, tem mulheres que não saem, não viajam, né, porque tem meninas que vêm, passa a temporada, viaja, volta para casa, depois volta.
Então é uma carga muito pesada. Então eu acho que é imprescindível ter um momento mesmo pra gente, sabe, sair, respirar, conversar com pessoas diferentes, esquecer aquele mundo ali e, né, aquela realidade, é preciso. Uhum. E assim, considerando isso, né, a Mica falou, a Prosmic desenvolve várias atividades, né, rodas de conversa, oficinas, trazendo, né, temáticas como essa, eh, quando consegue algum projeto também, né, de circular, de fazer outras coisas, né, pensando até em atividades de lazer, e vocês já participaram de coisas que a Prosmic fizeram, né, assim, de atividades. Sim, Sim. sim. E o que vocês acham que a Prosmic poderia fazer pensando nessas questões, sabe? E aí como o que vocês acham que poderia agregar, sabe? O que a Prosmic poderia fazer para incentivar, por exemplo, atividades de lazer, atividades que você falou, né? De arte, sabe? Assim, de ida ao teatro, ida. O que vocês acham que poderia, Inhotim, você falou de Inhotim, né, Mica? O que vocês acham que poderia fazer para trazer, pensando nas condições de trabalho, né? Mais lazer, mais respiro, né, para Sim. vocês? Eu acho que primeiramente precisa de projetos que cabem para isso, né, de lazer para os trabalhadores sexuais, né, que a Prosmig é uma associação sem fins lucrativos, não tem condições de levar essas meninas Sim. para iotim, para teatro, a gente precisa de projetos, né, que cabe para a gente conseguir levar essas meninas, a gente projetos que conseguiu levar as meninas trans no teatro, que conta a vivência das trabalhadoras sexuais, foi, assim, maravilhoso, os meninos adoraram, né, e voltou até a peça de novo, né, então, até conversando com as meninas da diretoria da Prosmig, tentar levar de novo essas meninas, não só a mulheres trans, agora mulheres cis, conhecer um pouco desse teatro, porque conta a vivência das trabalhadoras sexuais. Então, muito bacana, né? E também conhecer o Oitim, que é um lugar, assim, maravilhoso, né? Sabe? Ou fora que o Parque Municipal, gente, que é aqui do ladinho, sabe? Levar essas meninas no Parque Municipal, fazer um piquenique coletivo, sabe? Das meninas, né? Tipo, deletar um pouco o hotel e focar no lazer ali, Uhum. sabe? Dar tipo, vamos separar as coisas, o trabalho e o lazer. Então, acho que a gente precisa de projetos mais lovados, Projetos ou apoio sem apoio mesmo de outras instituições, né? Para levar essas meninas mesmo, porque muitas meninas não saem. Tem os pessoal que compram as coisas para as mulheres no hotel. Então, assim, precisa disso, né? As meninas precisam sair um pouco, conhecer a cidade de Belo Horizonte, né? Ir no cinema, ir no shopping, comprar uma coisa, ou até mesmo no parque, sentar e ficar olhando para nada, sabe? Então, assim, acho que a Prosvim precisa de apoio, de projetos, sabe? Para a gente conseguir levar essas meninas, tirar um pouco dessas meninas do hotel, no momento do trabalho dela, para elas pelo menos relaxar e falar assim: agora eu posso ser eu. Uhum. Uhum. Bacana. Eu acredito que é isso mesmo. Acho que por mais que a Prosmic faça um trabalho, está sempre nos hotéis, ainda tem meninas que não conhecem a associação, que não conhecem o trabalho, porque tem meninas que ficam trabalhando e dependendo do horário, não conhecem. E a gente acredita que a gente precisa de apoio, precisa de mais visibilidade. A associação tem que continuar mesmo fazendo esse trabalho, né, para ser visto e outras pessoas também chegarem, outras instituições e abraçarem. Eu sou formada em yoga e eu queria muito no futuro aí a gente poder fazer uma parceria de fazer uma aula para as meninas que se interessarem, de uma meditação, yoga, sabe? Treinar ali uma respiração que pode ajudar no momento de ansiedade, sabe? Uhum. Eu acho que é isso. A gente precisa mesmo da ajuda de pessoas, né? Quem puder chegar e contribuir, sabe? É Que isso. bom. A gente Sim, precisa sempre de estar também agregando pessoas, né, nesse trabalho que a Presmig desenvolve, eu Sim. acho. Você falou, Jéssica, de uma pessoa, né, que você conheceu e que estava, né, fazendo uso, bem alcoolizada e tal. E aí, assim, para finalizar, que mensagem que vocês passariam, né, para uma pessoa na situação assim, sabe, assim, pensando numa colega de trabalho que está ali, está vivenciando uma situação que de repente não está se dando conta, que está sendo adoecedora, não consegue perceber, justamente pensando nessa questão, né, do procurar ajuda e que não só o procurar ajuda, mas que a ajuda vem, né, e dela Dela, sim. com ela mesmo, né, do autocuidado,
na questão assim dela perceber que mensagem que você passaria, como é que você acha que daria para chegar e falar alguma coisa com essa pessoa? Eu diria para ela ter coragem, porque é preciso muita coragem, não é fácil, não é um lugar fácil que eu já estive. Tenho medo de estar nesse lugar, eu não posso negar isso. E aí exige da gente muita coragem e é preciso abertura, porque às vezes tem a pessoa ali, às vezes não, sempre tem alguém disposto a ajudar e a pessoa precisa querer. E, infelizmente tem pessoas que se fecham e não querem ajuda, sabe? Aí fica bem complicado, é muito complicado. Então, essa pessoa se dê uma chance, tenha coragem, que as coisas dão certo, sim. É possível. Nada é impossível, E na para a Prosmig não verdade. desistir também, E né? a Prosmig jamais desistir. É um trabalho muito importante, assim. eh, Foi sensacional conhecer e eu sei quanto que é importante na minha vida hoje. É muito importante. Acho que é isso mesmo, coragem mesmo, porque a gente tem que ter primeiro coragem, confiança, porque a gente tá ali no hotel, a gente não sabe o que vai passar, não sabemos o que vai entrar no quarto, a gente sempre tá com um alerta e procurar ajuda mesmo, ou um amigo do lado, ter mais intimidade, tentar desabafar um pouco, né? E tem a Proswing pra isso, né? Pra também, não quero psicólogo, só quero sentar aqui e conversar. Estamos aí, né? A Proswing tá aí pra isso também. Eu só quero sentar aqui e ficar vendo nada. Tá aí, gente. É o momento seu, é o momento que você precisa, né, se libertar, um momento que você precisa de falar, "Ai, não dá mais pra mim, preciso pelo menos só desabafar", ou, tipo, quero só sentar e chorar. Chorar faz bem, chorar, sabe, elimina um pouco daquela angústia, daquela dor. Então acho que se travar demais, acaba travando tudo. Então começa a se soltar um pouco com uma amiga, uma pessoa do lado, ou mesmo lendo, começa a refletir, você mesmo em casa. Eu tô com vontade de chorar. Eu falo assim, ó, chora, porque chorar não é coisa de fraqueza. Chorar é coisa de forte, de coragem, de luta mesmo, porque você tá ali todo dia na luta e você passa por muita coisa e precisa botar pra fora. Então, sim, primeiramente procura uma ajuda psicólogo, psiquiatra, né? Porque é importante cuidar da saúde mental, porque sem saúde mental, a gente, já falei, a gente não consegue fazer nada. Então, assim, se cuida primeiro, tem o seu autocuidado, né? Comece a se amar primeiro, para depois você começar a criar uma estratégia para o seu trabalho. Sim. E eu acho que é importante também pensar isso, né? Que a gente não tem que dar conta de tudo Sim, sozinha, né? Quando você fala de procurar ajuda, é isso, é de pensar de quem está do seu lado, quem pode ajudar, mas pensar também que às vezes você vai precisar de uma ajuda de um sim, profissional, né? E pensar que a Prosmic também né, é capaz hoje de dar esse suporte através das parcerias. Então, tanto da questão do acolhimento psicossocial, quanto atendimento psicológico, quanto também atendimento, né, da medicina, com foco na psiquiatria, na saúde mental de uma forma geral, mas é de pensar que a gente está aqui, né, para acolher e, dentro das limitações que a Prosmig tem também, encaminhar, né, mas a gente está dando esse suporte. Bacana demais, gente. Queria agradecer a participação de eu que vocês agradeço. em mais Obrigada. esse podcast. E é isso. Depois curtam, pessoal, comentem, compartilhem, deem ideias. Segue Só a Prosmiga agradecer. nas redes Segue a sociais. Prosmig. Obrigada, Mel. Obrigada, Eu que Mica. agradeço, Beth, Obrigada pela Ana. A oportunidade. gente que agradece. Bom demais ter vocês aqui, né, nessa troca. Vamos seguir de mãos dadas. Com Sempre. certeza. Com certeza. Valeu, gente. E a gente encerra aqui mais um Vozes da Guaicurus. Siga a gente nas redes sociais, @prosmig. E é isso. Um abraço. Tchau.